é um arquiteto de mão cheia, mas hoje ele trabalha numa construtora muito famosa aqui em São Paulo. E, e nós resolvemos dar um passo grande na nossa vida, que foi justamente a compra dessa casa. Então hoje eu tô com barulho de britadeira em casa, assim, tipo, a rotina é acordar com martelete, Sei, aqui sabe? tem casa também tá É, assim. é. Acordar com martelete e dormir assim, tipo, com pó, sabe assim? É. Mas tá ficando linda, a gente vai ter open house no final de julho. Você vai, hein? Ô, se me convidar, eu Tá? vou. Lógico que você vai. Pô, Eu gosto muito de você, ainda mais depois do que eu vi. E aí, que daqui a pouco eu conto pra vocês. E aí o que acontece? A minha rotina é levantar cedo e hoje ir pro SBT, fazer o Alô Você junto com o Bate, sair do SBT e apresentar o meu canal, que é o Felipe Campos Oficial, no YouTube, sair de lá, ir pra minha casa, encontrar o meu companheiro. Eu recebo, Vilela, convite de segunda a segunda é. Para evento para evento, mas eu não vou. Eu não vou. caseiro. Eu gosto de ficar na minha Eu casa. também tô nessa Eu gosto fase. de ficar na minha casa, eu gosto de ficar com as minhas cachorras, eu gosto de entender, ainda mais agora a casa que é nova, entender cada ambiente, o que está acontecendo ali, sabe? Então tudo isso para mim tá sendo uma grande descoberta também, Pois né? é. E o Cláudio, né, também conhecido como Zé, é um cara Como Cláudio incrível. e conhecido como Zé. Porque o apelido é Zé. O apelido dele é Zé. Tá. Mas é desde infância, de família, né? Mas não é José Cláudio. Não, é Cláudio Luiz. Não tem Nossa. nem Zé, mas o apelido dele é Zé. É porque Tá. era assim. é, o que eles contam, eu não sei se existiu Zé Novidade, alguma coisa assim. É porque ele sempre gostou muito de novidades. Sei. Mas era aquelas, tipo o professor Pardal, assim. Tá. Óbvio, foi para arquitetura, né? E então ele sempre descobria coisas que as pessoas nunca tinham visto, assim. Então, aí acabou virando Zé Novidade. E aí ficou Zé, 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 e ficou Zé. Então, o Cláudio, ele é uma pessoa incrível, 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 assim. Um cara de um coração absurdo, de uma bondade e de uma franqueza, de um acolhimento maravilhoso, assim, sabe? De tudo, assim. De tudo. É o meu grande porto seguro também, né? Assim como eu sou para ele também. Nós somos a nossa família. Sou eu, ele, a Olivia e a Olga. A Olivia é uma chihuahua e a Olga é uma shih tzu. Tá. Aí você vai me perguntar, nunca quis adotar? Nunca quis ter filhos? Meu útero é infantil. Eu acho que até uma época eu pensei que eu gostaria, assim, de adotar, enfim, e tal. Mas isso foi ficando muito longe, assim. Eu acho que o processo aqui no Brasil é muito burocrático É. de adoção, sabe? E então, eu acredito que aqui no Brasil tem que ser tudo também muito burocrático, né? Porque, imagina, sem burocracia já conseguem dar os balões que dão na gente, Pois é. imagina não sendo, né? Então, a partir dali, eu comecei a entender que talvez eu não queria entrar nessa batalha, sabe? Pra não me frustrar. Sei. E como que você faz no dia a dia para saber o que que o pessoal quer saber, como você escolhe as notícias, o que vai falar assim? Como você tem essa. Então, eu acho que na verdade tem algumas celebridades que geralmente elas ficam em alta ou em baixa, né? Por exemplo, hoje o que está rolando hoje é a história da Bia Miranda que tomou um soco na cara do Gato Preto, né? Eu tô sabendo. Mas bem feito também, O que que né? aconteceu? Não, elas estavam num hotel e aí ele foi lá e deu um soco na cara dela e ela fez um vídeo falando que ia chamar a polícia. Nossa. Eu quero trabalhar com o benefício da dúvida, que isso não seja mais uma forma de querer engajar, porque a gente sabe que a Bia, né, sempre esteve envolvida em polêmica, uma desestruturação total emocional, enfim, tal. Mas é óbvio que ninguém merece apanhar, Claro. né?
Mas bem feito pela situação, porque ela já foi já idas e vindas com esse gato preto já várias vezes, né? Antes ela era casada com o DJ Buarque, com quem ela teve o Caleb, o primeiro filho, tal, não sei o quê, depois ficou com aquela sacanagem, terminar com o cara até era muito bonzinho, mas caiu nas garras dela, né? Porque eu acho que o problema ali é a própria Bia, não é os caras que se envolvem com ela, e sim ela que é o problema. E aí ela fez um vídeo dizendo que ela já estava chamando a polícia, enfim, tal. Então, talvez isso esteja em alta hoje, né? E também eu acho que a questão também da própria Virgínia, Zé Felipe, Então, essa história tal, né? faz tempo que estão falando disso. Se é verdade, se é copo de Marte, se é para fugir de imposto ou de algum problema que possa ter com- Mas isso me faz levantar uma dúvida. Por que que você vai terminar o seu casamento para falar que para fugir de algum problema? Então, É uma estratégia burra, né? é. Você chama muito mais atenção para vocês e. Sabe? Eu acho que ali terminou mesmo, né? Ah, Eu é? ouvi muita gente falando ali, porque foi para fugir, talvez, né, das denúncias, né? Porque teve envolvida, tal. Eu falei, gente, eu não acho que uma pessoa vai usar disso para desviar, porque talvez a informação ou a notícia que ela terminasse com o Zé Felipe ia ficar maior do que quando ela foi depor na CPI das Bets. Não sei, não sei, Pois é. né? Então, assim, ela, eu já tive algumas questões que talvez lá no passado eu não gostasse, né? Que era aquela exposição de vestir os filhos ainda bebês de grife do pé à cabeça, né? Isso era uma questão que me incomodava um pouco mais, porque eu acho que é você esfregar muito na cara de quem não tem, principalmente das pessoas que acabam a seguindo, né? Tipo, eu tenho e você não tem, né? Então isso me incomodava um pouco. Aí parou, né? Mas sem dúvida alguma, seja lá qual foram os trâmites ali que aconteceram, isso pouco me importa também, mas que ela é um grande fenômeno, ela é, né? De engajamento, de sucesso. Um post dela custa 1.400.000. Cara, que doideira que virou isso. Carlinhos Maia tá em terceiro lugar agora. O Neymar tá em segundo, 1.300.000, Um post. um post. E o Carlinhos Maia, 1.200.000. Pouco, né? Mas ele tá em Pra um terceiro post. lugar, em terceiro lugar no post. Eu acho legal, eu acho muito engraçado esses rankings É. que eles fazem, né? E ali, por um post, hein, de 45 segundos. Cara. Um story, você tá falando? É. Ah, não é nem um post? Não, é um story de 45 segundos. É um impacto muito grande, né? O Neymar, assim. Então, nem sei. Cheirinho de café, gente. Coisa boa. Quer café? Eu quero. Eu quero. Olha, a audiência tá boa, hein? Ô. Romer, o que o pessoal quer saber dele? Bom, a gente tem bastante pergunta bacana aqui, Então, hein? vamos Ó, lá. a Mariana Bandeira, ela tá perguntando como que você lida com as pessoas que não sabem a sua história e tentam te menosprezar por não saber quem você é. Eu mando todo mundo se fuder. Como ela chama? É Mariana Bandeira. Eu Mariana. também faço isso, cara. Mariana, Eu também um faço isso. beijo pra você. Eu mando todo mundo a merda. Eu sabe? faço isso direto. Eu mando aí. se fuder, porque em primeiro lugar não paga as minhas contas. Eu acho que isso é clichê, né? Mas eu acho que existe uma grande vontade de estar no meu lugar. Porque falar de mim é fácil. Vencer eu só um dia sequer, para você ver o quanto é gostoso. Porque as pessoas veem a gente na televisão fazendo isso, acontecendo. Eu quero que se foda. A Vitória Bardernal. Bardernat, desculpa. Perguntando pra você, Felipe, o que você acha do caso da Ana Hickman? Se ficou alguma dúvida, quem está falando a verdade? Se é ela ou o Alexandre? Olha, eu acho que esse caso foi um caso muito complicado, onde a gente cobriu do começo ao final. Eu fico muitas vezes do lado do Alexandre, mas eu também fico algumas vezes do lado da Ana Hickman.
pelo Alexandre, porque isso ficou muito nítido na época, que a Ana Hickman já estava tendo um caso com o próprio Edu Guedes, antes mesmo da própria separação, né? E isso talvez não tenha sido tão legal, principalmente eles que vendiam toda essa questão da família feliz, enfim. Hoje o Alexandre, que já foi no meu programa, respeito muito hoje o Alexandre, pelo cara que ele tá um perfil mais baixo, mas ele era podre. Ele era um cara extremamente podre. Arrogante. Né? Arrogante, impessoal. Agressivo. Ele já me empurrou numa coletiva de imprensa, agressivo. E tudo isso eu falei pro Alexandre na cara dele, no dia que ele foi, não foi, Titi? Eu virei pra ele e falei, meu, você era insuportável, bichão. Mas ele entende isso hoje? Hoje ele entende. Hoje ele entende. Talvez ele tenha que ter chegado no fundo do poço para ele entender qual é o valor das pessoas, né? Que o ser humano também tem um valor independente do que ele esteja fazendo, né? E bem feito também pro Alexandre ter passado por isso. Bem feito, sabe? Por ele ter sido arrogante a vida inteira. Pois é. Um dia a vida vai te cobrar, Também sabe? acho. E se a Ana Hickman também tá passando por isso, bem feito também. Sai um pouco fora da caixa, para só de pensar em dinheiro, 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 porque a gente precisa ser, porque a gente precisa ter, porque a gente precisa fazer e acontecer. Ei, onde vamos parar com tudo isso, gente? Sabe? Você quer conquistar? Conquiste. Sabe? Mas você não precisa fazer disso a mola da sua vida. Porque você entra no automático. Você perde completamente a noção do que é material e do que é humano. Parece que você olha para a cara das pessoas, você só vê cifrão. Você não consegue mais ter uma relação interpessoal com pessoas normais, com gente que tá ali simplesmente só para te conhecer e querer ser teu amigo. Concorda? É. Tudo vira negócio, business, e tudo tem que ser business? Obviamente que não. Sabe? Eu, por exemplo, tenho o meu momento que eu preciso fazer meu business, mas tem um momento que eu tenho os meus amigos, que eu tenho pessoas, que eu gosto das pessoas. Eu gosto de seres humanos. Eu gosto de terráqueos, como você mesmo disse. Eu gosto. Ser humano é a minha grande... É o meu veículo, né? Então eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. Mais perguntas? Tem aqui, ó, a Marcela Peiroton Lisboa tá te parabenizando, pois ela falou que você e o Feltrin são dos poucos que ainda agem com coerência e investigam as notícias que lançam. E ela tá perguntando se já aconteceu de alguma celebridade pedir para inventar alguma mentira, né? E depois ela ir para as redes sociais para desmentir só para aproveitar o buzz. Ela não vai já falar que é mentira, né? Provavelmente vai falar que é verdade e depois desmente, é isso? É. Ela aconteceu essa semana, né, Titi? É mesmo? Mas eu não quero jogar o holofote em cima dela, né? Fala. Não, Não assim... precisa falar quem é a pessoa. Não. Tipo, dizendo que tinha brigado com o marido, enfim, que tinha colocado o marido pra fora. Conversei, enfim, depois foi falar que... eu quero... Enfim, foi para um programa de televisão falando que eu e a colunista que tinha dado a notícia precisávamos apurar melhor a informação. Nossa. E ela te deu isso daí? Sim. Putz. Aí deve dar raiva, hein? O que você faz quando é uma coisa assim? Meu, não dá nem pra você ligar pra mandar tomar no cu, entendeu? Você não fala, olha aqui, ó, a prova que ela... Não tem, eu falei pro telefone, Ah. entendeu? Mas aí eu continuo gostando dela. Gosto. Se você me falar, fiquei com raiva, fiquei da situação. Mas gosto dela. Ok. Agora fica Mas se eu vou curioso. falar de Quem novo, que é a pessoa? se eu vou falar de novo, É. nunca mais. Você não pode falar a pessoa? Não, nunca mais eu vou dar uma nota sobre essa pessoa. É mesmo? Nunca mais. É. Continua sendo, sabe, mais próxima, enfim. Mas se você me perguntar, você vai... Vai falar... Nunca Perdeu mais. a confiança. Perdi completamente, sabe? Enfim.
É cantora? É atriz? O que que é? Cantora, atriz, apresentadora. Mande. A Homem. Gleice Coutinho, ela tá Hã?